capítulo 18 do livro de Gênesis. Eu gostaria que todos pudessem abrir verdadeiramente o seu coração, porque essa palavra que eu vou estar ministrando aqui nessa noite, ela pode, se você der assim lugar, mudar a sua vida. Eu acho interessante o mover de Deus. Quando nós chegamos aqui, o pastor Elvan, né? Ele tem um nome quase igual ao meu. E ele estava falando exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas, na verdade, é aquilo que o Espírito Santo ele tem testificado no coração de toda pessoa que verdadeiramente tem o desejo de morar no céu. O Espírito Santo ele tem testificado que alguma coisa está errada. Amém ou não? O Espírito Santo ele tem testificado de que nós somos a geração que os profetas falaram no passado, que Jesus mencionou há 2000 anos atrás. Não é? Ele disse que não poderia marcar nem o dia nem a hora, mas que ele não tinha de forma alguma o desejo de que a sua igreja estivesse ignorante acerca dos acontecimentos ao seu redor. E ele deixou uma série de sinais. Não é? E nós estamos vivendo num período de apostasia espiritual. Nós estamos vivendo em um período em que o amor de muitos tem se esfriado de verdade. Nós estamos vivendo em um período de muitas igrejas. Não é? Infelizmente, hoje o que mais acontece é isso. Um irmãozinho recebe um dom espiritual, ele vai na esquina, manda fazer uma placa e abre a igreja dele. É assim que está acontecendo. Então nós temos muitas igrejas cheias de gente, vazias de Deus. Não é? Porque o grande problema, uma vez eu estava andando na rua com um irmão, e ele me disse, missionário, que bênção, hein? Tem uma igreja em cada esquina, olha só que maravilha. Eu disse, irmão, eu até concordaria com o irmão que isso é uma bênção, se todos pregassem o mesmo evangelho. O problema é que isso não é verdade. Pelo contrário. Não é? Cada um quer ser o dono da sua própria verdade. Não é? Cada um faz da Bíblia Sagrada uma verdadeira coxa de retalhos, ele cata versículos e monta a sua própria teologia e começa a pregar aquilo como se fosse a verdade. Não é? Porém, o que acontece, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas falaram de muitas igrejas, mas a verdade é que a igreja é uma só. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo na terra, a igreja lavada e remida pelo seu sangue, é uma só. E o evangelho é um só. Amém ou não? Amém. Paulo ele disse assim, ainda que venha um anjo reluzente, com auréola na cabeça, asas compridas, falando grosso, com voz de profeta, trazendo outro evangelho que ele seja anátema, ou seja, seja maldito. Amém? Paulo diz, este é o evangelho. Esta palavra que eu tenho anunciado a vocês, este é o evangelho. E ele escreveu isso aos Gálatas que estavam perturbados com muitas vozes e com muitas doutrinas e com muitos ensinamentos diversos, não é? E é o que acontece hoje em nossos dias. Se nós queremos verdadeiramente entrar no céu, e nós que conhecemos a Bíblia sabemos que a maioria das pessoas não vai entrar, essa que é a verdade, nada vai mudar isso. E por que pregamos? Pregamos porque uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. Se uma pessoa só for resgatada, se uma pessoa que está na mentira, se uma pessoa só que faz parte dos muitos enganados, abrir os olhos e descobrir a verdade e mudar de vida, já valeu a pena. Porque a vida dela vale mais do que o mundo inteiro. Mas o fato de pregarmos não muda o cumprimento da profecia. Muitos serão enganados. Se possível, até os próprios escolhidos se deixariam levar pelas dissimulações dos falsos profetas que fazem sinais e prodígios. Amém?
Amém? E enganariam a muitos. Então, o irmão, irmã, o que é o cristianismo? Porque a gente ouve tanta coisa, né? Qual é a essência do cristianismo? Tem gente que pensa que é grana, não é verdade? A essência do cristianismo é a prosperidade. É você ser um empresário bem-sucedido. Só se fala em dinheiro. E só se por quê? Uma vez me perguntaram assim, missionário, qual a razão do sucesso dos falsos profetas? Eu disse assim, irmão. A razão do sucesso deles é aquilo que a Bíblia diz. O povo os deseja. A Bíblia diz que no tempo do fim, as pessoas não mais suportariam, isso é uma expressão forte, não mais suportariam a sã doutrina de Cristo, mas elas teriam coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que agrada a sua carne. E ajuntariam para si homens que pregassem aquilo que a carne deles quer ouvir. Aleluia. Meu irmão, eu tenho pregado, eu tenho dito o seguinte, entrar no céu todo mundo quer, até o diabo, se ele tivesse uma chance, ele também queria. Quem é que quer ser lançado no fogo do inferno? Ninguém. Nem o Zé Pilinta, nem o Exu Caveira, nem a Pombagira, ninguém. Ninguém quer. Amém ou não? Amém. Ninguém quer, meu irmão. Ninguém quer. O problema é que para entrar no céu, você não adianta você apenas chamar Jesus de Senhor, Senhor, Senhor. Não adianta você aprender a cantar corinhos. Não adianta você fazer lindas orações. Não adianta você apenas dar o seu dízimo do endro e do cominho. Amém ou não? Não adianta. Jesus disse que se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus de maneira nenhuma, vocês entrarão no reino dos céus. Jesus para Nicodemos. Nicodemos não era um cachaceiro, um drogado. Ele não frequentava os prostíbulos de Jerusalém. Era um sujeito correto. Era um sujeito íntegro, um sujeito religioso, um sujeito que conhecia a Torá, o livro da lei, fazia suas orações, fazia os seus sacrifícios, suas ofertas, não é? Um mestre, não era só um frequentador, ele é um mestre. E ele foi conversar com Jesus, cheio de simpatia, trazendo uma palavra boa e amiga. Podia ser um grande elo que unisse Jesus, o mestre, ao Sinédrio de Jerusalém, para abrir as portas para ele. E foi conversar com ele. Jesus disse: Nicodemo, para parar. Quero dizer para você o seguinte, que você está indo para o inferno com Bíblia e tudo. Com as suas longas barbas, com a sua roupa religiosa, vai para o inferno. É necessário você nascer de novo. Amém? Então, nós ouvimos aqui uma palavra que Paulo, ele disse há muito tempo atrás. Paulo disse que, ainda que ele conhecesse todos os mistérios de Deus, preste atenção nisso. Por quê? Porque eu vou falar sobre isso, sobre a essência, a espinha dorsal do Evangelho de Cristo. Que se você não compreender isso, você não compreendeu o Evangelho. Você está vivendo outra coisa. Amém? Mas Paulo diz, ainda que eu conhecesse todos os mistérios de Deus, ainda que eu falasse todas as línguas estranhas, tivesse todas as visões, fizesse todos os milagres, se eu não tivesse amor, eu não seria. Jesus disse assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Um único mandamento eu vos dou. É uma ordem. É uma ordem. Amém? Um único mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Aí, meu irmão, eu quero que você preste muita atenção, porque nós vamos dar um breve passeio pelas Escrituras Sagradas e vamos descobrir verdades tremendas que vão marcar a sua vida, eu tenho certeza disso. Coisas que talvez você nunca tenha ouvido ou já há muitos anos você não ouve. Amém? Então eu quero que você preste bem atenção. Vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo de número 18. Gênesis, capítulo de número 18.
Não vou ler o texto todo, apenas um pedaço dele, mas abra aí comigo para que você possa ver. Eu vou ler com você apenas o verso de número 20, que diz assim. Olha só, preste atenção. Essa história aqui é justamente aquela velha e antiga história da destruição de Sodoma e Gomorra que todo mundo conhece. Não é verdade? Mas olha só, diz aqui o verso 20, acompanha aí. Disse mais o Senhor, Deus está conversando com Abraão, amém? Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto seu pecado se tem agravado muito, verso 21, Deus tomou uma decisão. Olha bem. Descerei agora e verei com efeito se tem praticado segundo este clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Irmão, presta bem atenção nisso aqui. Procura aí, meu irmão, para mim, já abre aí em Efésios capítulo 2, por favor, e me passa a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Olha para mim, por favor. O que nós lemos aqui? Nós lemos uma conversa de Deus com Abraão, e você conhece bem a história, que Deus veio. E ele disse para Abraão que havia chegado a ele um clamor. Amém? Amém ou não? Abre essa Bíblia aqui em Ezequiel capítulo 16. Havia chegado aos ouvidos de Deus um clamor. Amém ou não? Por quê? O que nós associamos à figura de Sodoma e Gomorra? Quando se fala em Sodoma e Gomorra, você associa ao quê? A prostituição, a lascívia, a imundície sexual, a perversidade sexual. É ou não é verdade? É ou não é verdade? E aí, a grande maioria das pessoas pensam que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo, por causa da imundícia que havia, a perversão que havia sexual naquela cidade. De fato havia. E de fato isso é algo horrível aos olhos de Deus. Causa repulsa, a Bíblia diz isso. Amém? Porém, Deus está sendo claro para Abraão e ele está dizendo que o que trouxe ele do céu não foi a perversidade sexual que viviam aqueles habitantes. Ele está dizendo claramente. Ele está dizendo que ele ouviu um clamor. E este clamor fez com que ele descesse do céu. Foi algo tão forte, tão violento, tão intenso esse clamor. Amém? Ele não está dizendo que viu o pecado e a iniquidade. Ele disse que ouviu um clamor. Um clamor é gemido, um clamor é pranto, um clamor é choro. Um clamor é alguém que está falando, que está suplicando. Amém? Ele não disse, eu desci do céu por causa da iniquidade, por causa dessa perversão sexual, e eu vou destruir essas pessoas, eu vou andar lá e ver essa coisa assim. Não! Ele diz, chegou a mim um clamor, e eu desci do céu para andar pelas ruas de Sodoma e Gomorra, para ver se de fato este clamor corresponde à realidade. Porque se este clamor corresponder à realidade, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E aí, você sabe que Abraão começou a interceder. Senhor, se tiver 50 justos, não destruirei. E se faltar 5, não destruirei. Mas e se faltar 10, se tiver 40? Não. E aí foi. Até que, por fim, Abraão viu que já estava exagerando, mas ele chegou ao número de 10. Se tiver 10 justos, então pelos 10 justos eu não destruirei. Agora, não tinha 10 justos na cidade. Amém? Não tinha 10 justos na cidade.
Se você for analisar bem, não tinha justo nenhum naquela cidade. Porque Ló, ele estava naquela cidade porque aquela cidade era uma cidade próspera e rica. Ele morava ali por ambição. Ele tinha os seus princípios de caráter, não deixou aqueles homens tentarem possuir os anjos. Chegou a ponto de entregar a própria filha a eles, para que não tocasse naqueles anjos. Então ele tinha os seus princípios, a sua educação, que veio junto com Abraão, mas ele era um sujeito ganancioso. Ele estava acomodado, meu irmão, minha irmã, ali estava bom para ele. Ninguém prendia ele com algemas, ele podia ir embora a hora que ele quisesse. O clamor não era dele. Aleluia. Não era ele que estava clamando a Deus por nada, ele não se sentia afligido, nem incomodado, ele estava próspero. Seus negócios iam bem. Ele vivia no meio de toda aquela perversão sexual, mas ele estava bom, porque dava grana. O povo comprava, o povo vendia, era um lugar próspero. Amém? Amém. E aí eu pergunto para você, que história é essa afinal? Quem foi que clamou a Deus? Se não tinha nem sequer 10 justos naquele lugar, se todo mundo estava envolvido naquela situação horrível, naquela situação de pecado, de perversão sexual, de dinheiro, de grana, e era só o que eles pensavam, era só o que movia o coração deles. Quem clamava tão forte a ponto de Deus descer do céu e dizer assim, chegou aos meus ouvidos, Abraão clamou, e eu desci do céu. Foi tão forte que eu desci, eu vou andar na cidade. Se esse clamor for verdadeiro, eu vou destruir a cidade toda. Amém? Aí a Bíblia em Ezequiel, Capítulo 2. Ezequiel capítulo de número 16. Abra sua Bíblia, Ezequiel 16. Deus de poder, aleluia. Aí olha só, presta bem atenção. Ezequiel capítulo 16. Você vai ler comigo aí, acompanha na sua Bíblia, eu faço questão que você leia junto comigo. 16, verso de número 49. Achou aí? Verso 49 está a chave que abre esse mistério. Verso 49 é a revelação de Deus falando quem clamava. Quem estava clamando, de quem era a força desse pranto, desse clamor, desse choro. Olha só. Eis que esta, não é uma delas, é esta aqui. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Olha só. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e seus filhos. Mas nunca esforçou, ajudou a mão do pobre e do necessitado. Diga nele. Você pode conceber algo assim? A grande maioria das pessoas não fazem ideia do que é que significa o clamor do pobre e do necessitado. A maioria pensa, não tem nada a ver com isso, eu já tenho os meus próprios problemas. É, não é verdade? Eu já tenho os meus próprios problemas. Sabe o que acontece, irmão? Vamos ser francos e honestos, nós estamos aqui para isso. 90% das pessoas que frequentam as igrejas vão lá para fazer uma campanha para si mesmo. É ou não é verdade? Eles pensam no seu próprio umbigo. Amém? Senhor, me dá isso. Senhor, aquela situação. Meu Deus, resolve isso na minha vida. De vez em quando ele dá um tapinha nas costas do irmão e diz, eu te amo em nome de Jesus. Não, mas nada, irmão. Você nem conhece a vida dele, você não se preocupa com o que está acontecendo, você não quer nem saber o que está acontecendo na vida dele. Você está entendendo, irmão? Então a grande maioria das pessoas estão assim. Quando você lê a Bíblia em livro de Atos dos Apóstolos sobre a igreja primitiva, você fica escandalizado. Porque você observa que aqueles irmãos vendiam suas propriedades. Está na Bíblia. E levavam aos apóstolos. Sabe para quê? Não é uma campanha de prosperidade. Não era para receber 100 vezes mais. Não é isso, não.
O que movia o coração daquela gente na igreja dirigida por Pedro, Tiago e João não era a ambição. Amém? Porque eles sabiam que nada trouxeram para esse mundo e nada iriam poder levar desse mundo. Amém? O que movia o coração daqueles irmãos a ponto de vender algumas de suas propriedades era o amor ao próximo. Porque eles viam na igreja gente que não tinha o que comer direito. Eles viam na igreja ao seu lado gente que não tinha roupa para vestir direito. E eles vendiam, entregavam aos apóstolos, os apóstolos distribuíam entre os irmãos para que não faltasse nada a ninguém. O grande problema é que o diabo tem cegado o entendimento das pessoas. Eu tenho dito isso, não se engane. O diabo não precisa e ele não quer levar ninguém para os inferninhos, para encher a cara de cachaça nos botequins, para a Cracolândia. Ele não quer, ele não precisa disso. Porque Satanás conhece a Bíblia melhor do que qualquer um de nós. E ele sabe que o melhor estado para ele conservar alguém que vai para o inferno não é a frieza, mas é a mornidão. Você está entendendo? Porque Jesus ele disse assim, quem dera você fosse frio. Foi Jesus quem disse. É melhor você ir para o mundo. Porque lá você tem uma chance de abrir os olhos. Lá você sabe que está indo para o inferno. Lá você sabe que está no bolso do cão. Você está perdido. Lá você sabe. Mas quando você está na igreja, naquele estado que Jesus escreveu, mandou João rabiscar um papiro lá na ilha de Patmos, para uma das igrejas, a última delas, não é? Que ela dizia assim, eu sou rico, abastado, não tenho falta de nada, mas tu não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Amém? Então o que acontece? Satanás ele quer conservar as pessoas nessa mornidão. Entendeu? Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu não me prostituo, não é? Eu vou na igreja, eu dou dízimo de vez em quando, até dou uma oferta, eu ajudo. E você está entendendo? E ele conserva as pessoas num cristianismo deturpado, numa palavra mutilada. Esse é o interesse de Satanás. Não é levar as pessoas para o mundo, para a magia negra, para a macumba, não é nada disso. Ele quer conservar uma multidão num estado de mornidão espiritual. Porque a mornidão espiritual faz parte do corpo de Cristo, assim como uma comida estragada faz parte do meu corpo, dá vontade de vomitar. E é isso que Jesus disse, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque você está causando mal no meu corpo. Amém? Então isso é profundo, isso é sério, e isso é a espinha dorsal do cristianismo, é o amor. Nós estamos vendo aqui que muitas vezes aquelas pessoas que estão por aí e que nós não ligamos e não temos nada a ver com isso e que não é problema nosso, elas têm um clamor. Esse clamor muitas vezes não é uma oração, não é? Esse clamor é o clamor de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus que não tem nem o que comer às vezes, que passam fome, que catam comida na rua, que vivem como bicho. E ninguém lhe estende a mão e ninguém faz nada. Isso é um clamor. Isso é um gemido. Isso ofende a Deus. Isso agride a Deus. E Deus desceu em Sodoma e Gomorra. E aqui em Ezequiel está revelada a razão pela qual. Quem é que clamava a ele? Quem clamava não era Ló, não era a família dele, não era ninguém. Não havia um justo sequer lá. Quem clamavam eram as pessoas pobres. Sodoma e Gomorra tinha fartura de pão. Eu estou aqui. Esta foi a iniquidade, fartura de pão e ociosidade de dias teve ela as suas irmãs, mas nunca estendeu a mão ao faminto e ao necessitado. Glória a Deus. Amém, meu irmão? Isso é grave, irmão. Isso é sério. Amém? Essa questão do nosso próximo, das pessoas que estão por aí, ela é séria. Ninguém mais ensina isso, ninguém mais fala sobre isso, ninguém mais prega sobre isso, porque não é interessante. A mensagem do momento é a prosperidade, é a conquista. O próximo que se lasque. Ninguém quer saber disso, meu irmão. Estão deixando de lado o cerne, a espinha dorsal do cristianismo. Por quê?
Porque o próprio Lúcifer inspira esses pregadores a conduzirem multidões para a perdição eterna. Amém? Amém ou não? Quem crê que o que está escrito na Bíblia vai se cumprir? Levanta a sua Glória a mão. Deus, aleluia. Você crê que é verdade ou não? Então, um dia, nós veremos uma coisa acontecer. Eu vou ver, você vai ver, quer você queira ou não. A Bíblia diz que naquele dia, ele, o Senhor, se assentará no seu trono e ele separará os bodes das ovelhas. Você crê que ele vai fazer isso ou não? Amém? E ele porá uns à sua direita e uns à sua esquerda. Você crê que ele vai fazer isso ou não? Eu creio, que está na Bíblia e ele não mente. Amém? Nós estaremos lá. E ele dirá aos da sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, criado para o diabo e seus... Porque eu tive fome. Está na Bíblia isso ou eu estou inventando? Vai acontecer? Isso é um padrão de julgamento? É um padrão de julgamento. Ele está falando aqui claramente. Essa é a razão pela qual eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive frio, não me agasalhaste, estive preso, não me foste ver. Estava nu e tu não me vestiste. Aquelas pessoas vão ficar escandalizadas. Está na Bíblia, irmão. Elas vão dizer assim: em teu nome eu expeli demônio. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres. Amém? Eu nunca te vi dessa forma, nunca te vi com frio, nunca te vi com sede, nunca te vi com fome, nunca te vi forasteiro, nunca te vi preso. Amém, irmão? E Jesus vai dizer, ele vai dizer a essas pessoas todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso pelos mais pequeninos, insignificantes das pessoas. Aquela pessoa que você não dá nada por ela. Aquela que vai no sinal te pedir uma moeda. Aquele todo esculhambado. Você não dá nada. É o mais pequenino de todos os seres, de todos os irmãos. Jesus, toda vez que você deixou de fazer alguma coisa, foi a mim que você deixou de fazer. Já pensou nisso? É bom a gente ouvir isso agora. Glória a Deus. Porque agora você tem tempo de recobrar o juízo e mudar a sua atitude. Amém ou não? Amém, Jesus. O problema são aqueles que ouvirão essa palavra naquele dia. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Você abriu para mim? Efésios, capítulo 2. Abre essa aqui em Tiago, capítulo 2, por favor, meu irmão. Deus de poder, aleluia. Olha só, Efésios, capítulo 2, eu vou tirar a sua dúvida agora. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que já está com um versículo na cabeça. Eu vou dizer qual é o versículo que está na sua cabeça. Nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela fé. Amém ou não? Amém ou não? Olha aqui, Efésios capítulo 2, acompanha comigo aí, verso 8, 9 e 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém ou não? Está na Bíblia. Quantos de vocês lembram do momento em que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? O Espírito Santo levou ele para ser tentado no deserto. Você lembra disso? De que forma que o diabo tentou a Jesus? Você lembra? Ele usou a própria palavra de Deus. Ele disse: Senhor, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que tu não tropeces em nenhuma pedra. Atira-te do pináculo do templo e todos verão que tu és o Filho de Deus. Amém ou não? Amém. E ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Numa outra tentação, ele disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de... não apenas de alguns versículos,
não apenas de alguns textos sagrados, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Toda a palavra. Então, quando você pega esse texto aqui que Paulo escreveu aos Efésios, você percebe que ele está dizendo claramente que não somos salvos pelas obras. E aí você diz assim, olha, ô missionário, esse negócio de assistência social, de dar feijão, de dar arroz, de dar pão, de dar macarrão para quem tem fome, isso é coisa de espírita, irmão. Isso é coisa de espírita. Espírita que faz essas coisas para ser salvo. Nós somos salvos pela graça. Isso é um dom que vem de Deus. Não é verdade? Não é assim que nós estamos acostumados a falar? E isso é confortável porque isso te isenta, meu irmão. Isso te exclui, isso te isenta de responsabilidade pela dor do teu próximo. Aí é fácil, é confortável essa palavra. Só que essa palavra, você retirou ela de todo um contexto, porque nós não vivemos apenas de 1, 2 ou meia dúzia de versículos. Nós vivemos de toda a palavra. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus realmente de fato, para não estarmos entre os muitos que são enganados. Amém? Então vamos para o outro texto, que o irmão já separou, que é o Tiago capítulo 2. Olha só, e aqui ele vai abrir em 1 João 7. Tiago capítulo 2. Vê aí, irmão, olha aí. Tiago capítulo 2, a partir do verso de número 14. Leia, acompanha comigo, porque está na Bíblia, eu quero que você leia, olha só. Meus irmãos, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Acharam aí? Capítulo 2 de Tiago? Olha só, verso 14. Meus irmãos, ele está perguntando, de que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Olha só. Porventura esta fé pode salvá-lo? Parece uma contradição, não parece aqui, meu irmão? Parece que nós estamos lendo duas Bíblias diferentes. Porque num trecho Paulo diz que nós não somos salvos pelas obras, mas pela fé, que são um dom de Deus. Amém ou não? E agora vem Tiago perguntando assim, você acha que essa fé pode salvá-lo? Amém? Olha só. Verso 15. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dele? Tiago está perguntando, irmão consanguíneo de Jesus, apóstolo de Cristo. Olha só, que proveita nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Olha só. Mas dirá alguém, tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? E ele prossegue, tu crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi, e ele continua, depois você lê em casa para você perceber o que Tiago está dizendo aqui. Que a fé, se a tua fé ela é autêntica, se a tua fé vem de Deus, ela vai mudar o teu caráter. Ela vai fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Ela vai ensinar você a amar de verdade o seu próximo e a se importar com a dor do seu irmão. Ela vai fazer com que você possa cumprir o único mandamento que Jesus deixou, que é amar o seu próximo como a você mesmo. E não tentar viver de hipocrisia, massageando a sua consciência de alguma forma, batendo nas costas dos outros e dizendo, eu te amo, meu irmão. Somos um no amor de Cristo, no amor do nosso Pai. Alguém disse uma vez, e eu concordo, você quer ver a hora que o crente mais mente?
participa do louvor. Na hora do louvor é a hora que o crente mais mente. Ou ele canta coisas que não tem nada a ver com a vida dele. Nada! Ele não ama ninguém, está cantando somos um no amor de Jesus. É verdade, irmão. É verdade. É verdade. Sabe, quando você vê Tiago falando dessas coisas, diz que proveito há, irmão. Não adianta. Você dizer, vai em paz, eu vou orar por você, vou levantar um clamor em seu favor, vou fazer uma campanha em seu favor. Que adianta isso? Se você não der a essa pessoa o que ela precisa para comer, o que ela precisa para vestir, o que ela precisa para ser abrigado frio, que espécie de amor é esse que você tem? Que espécie de evangelho é esse que você vive? Aleluia. Amém ou não? Amém. Certa vez, perguntaram a Jesus assim, mestre, qual o principal de todos os mandamentos? Os fariseus perguntaram isso. Porque eles eram intelectuais, eles eram cultos, mestres das escrituras sagradas. E Jesus disse assim, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a vossa força, com toda a vossa alma. E eles disseram, aleluia, glória a Deus. É isso mesmo, mestre. E quando eles já estavam saindo, Jesus disse, espera aí, há um outro, e um segundo que é semelhante a isso. Então, olha bem. Há um segundo mandamento que é semelhante no grau de importância de amar a Deus. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aquilo foi um escândalo. Quem disse isso foi Jesus. Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O segundo semelhante a amar a Deus, semelhante a esse mandamento, é amar o seu próximo como a você mesmo. E aqueles homens ficaram escandalizados com aquilo e disseram, mas quem é o meu próximo, afinal? E Jesus contou aquela parábola que você conhece muito melhor do que eu, que é a parábola do bom samaritano, não é? E que mostra claramente isso que nós estamos meditando nessa noite. Quando uma pessoa estranha, um qualquer, um Zé Ninguém, que ninguém conhece, ele foi assaltado, espancaram, largaram ele caído no caminho, ensanguentado, morrendo, amém? E veio o levita, olhou e passou de largo e foi embora. O sacerdote e o levita eram o quê? Religiosos. Era a nata da sociedade religiosa de Israel. E aí Jesus disse que veio um samaritano. O samaritano para os judeus era considerado uma raça sem nenhum valor. E veio esse homem e atendeu esse sujeito que estava morrendo, e sarou as suas feridas, e levou ele consigo, e pagou alguém para cuidar das suas feridas. E Jesus perguntou, quem foi o próximo desse homem? E eles disseram, foi aquele que usou de misericórdia. E Jesus disse, vai e faça você da mesma forma. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. Nós estamos terminando, vamos só ler mais alguns textos. Presta atenção. Esse é o último texto, vamos ler só mais dois textos. Esse aqui que eu vou ler agora, e mais o texto que ele vai abrir para a gente encerrar essa reflexão. E eu tenho a expectativa, a esperança, a fé, de que você possa guardar essas palavras no teu coração e meditar no teu travesseiro. Será que o que o missionário pregou nessa noite é verdade mesmo? Porque eu não quero estar entre os muitos enganados. Afinal de contas, qual é a espinha dorsal do Evangelho? Qual é o principal? Da onde eu não posso desviar os meus olhos? Amém? No capítulo de número 58 do livro do profeta Isaías, eu gostaria que você abrisse para acompanhar na sua Bíblia. Esse é o penúltimo texto que nós vamos ler. Há uma referência de Deus que é muito forte, irmão. Eu acredito que todos vocês aqui, que são cristãos, alguns são pastores, são obreiros, exercem uma função na igreja, já estão acostumados a apresentarem a Deus um jejum. Quantos aqui já jejuaram, pelo menos durante algumas horas, alguns já fizeram alguns dias, mas quantos já jejuaram? Já apresentaram a Deus um jejum? Isso é bíblico, é correto. Eu já jejuei várias vezes, já fiz campanha de 21 dias, não é? Teve uma vez que eu fiquei 21 dias só com pão e água.
Já fiz 7 dias de jejum sem comer nada. Tomava apenas água no final do dia para não desidratar. 7 dias seguidos. E eu creio que isso tem valor. Isso tem importância. Amém? Irmão? Porque é uma forma de você se humilhar diante de Deus. Não é? De você mostrar para Deus que para você receber uma resposta dele é mais importante do que suprir o teu organismo de alimento. Isso é uma humilhação. A gente vê no passado que aqueles homens se vestiam de saco, jogavam cinza na cabeça e proclamavam um jejum. Amém? Isso é uma humilhação e Deus recebe quando você se humilha, porque aqueles que se humilham, eles são exaltados. Amém? Isso agrada a Deus quando alguém reconhece que não é nada diante de Deus e que depende dele para todas as coisas. Amém? Só que tem pessoas que fazem do jejum uma coisa meia religiosa, uma coisa assim, meia igual pessoas que sobem escada de joelho, carregam cruz nas costas, não é? E toda essa coisa. Tem pessoas que pensam que o jejum vai acrescentar poder no nome de Jesus, pensam que o jejum vai acrescentar autoridade no nome de Jesus, pensam que o jejum vai acrescentar alguma espécie de poder no sacrifício que Jesus já fez na cruz do Calvário. Eu não preciso me sacrificar. Amém ou não? O sacrifício foi Jesus quem fez. O jejum não tem sentido de sacrifício, de subir escada de joelho ou carregar a cruz nas costas. O jejum tem sentido de humilhação diante de Deus. Tá bom? E para vocês que gostam de estudar a Bíblia, eu sei que já tem gente com isso na cabeça, então eu vou só falar. Essa casta de demônios só sai à custa de jejum. Então, para aqueles que gostam de estudar a Bíblia, procure estudar e vocês vão perceber que existem alguns textos na Bíblia, se aprofundem nisso. Perguntem ao pastor, se aprofundem as pessoas que são mais estudiosas da Bíblia. Existem alguns textos que foram acrescentados por escribas. E eles não constam do original, que está lá em Jerusalém estampado. Os originais da Bíblia existem. E existem alguns escribas que acrescentaram com as suas próprias penas alguns detalhes. Entre eles, essa casta de demônios só sai à custa de jejum. Isso não é opinião minha. Você deve pesquisar, estudar, ver. Não acredite no que eu estou dizendo. Pesquise, porque as coisas existem, a pessoa estuda para descobrir. Pesquise. Como assim? Prove que eu estou errado, mas estude. Amém? Procure. Tem algumas Bíblias, alguns exemplares da Bíblia, que trazem essa expressão entre colchetes. Alguns exemplares trazem. E aí você vai lá no rodapé e vê o que quer dizer esse colchete. Está lá. Não consta dos originais. É simples dessa maneira. Sabe por quê? Porque o jejum não acrescenta autoridade no nome de Jesus, nem no poder do sangue dele. O diabo tem que sair, não vai sair porque eu estou de estômago vazio. Ele vai sair por causa da autoridade do nome de Jesus. Ele vai ter que sair. O jejum é uma humilhação diante de Deus. É uma consagração diante de Deus. Amém? Olha só, acompanha comigo aí. Capítulo 58, verso 4, diz assim. Olha só. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhaladas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com o junco, e estenda debaixo de si saco e cinzas? Chamaria tu a isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi? Quem está falando é Deus. Amém ou não amém? Amém. É Deus que está, não é opinião minha. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo,
e que deixes livres os quebrantados e despedace todo o jugo. Você não pode ficar indiferente aos que estão sendo oprimidos, sobrecarregados. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo nu o cubras e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás. Olha o que Deus está falando, irmão. Olha o que Deus está falando. Às vezes a pessoa pensa, e eu no princípio da minha fé era assim. Eu creio que Deus recebe, porque Ele conhece a nossa inocência e o tempo da nossa ignorância. Mas Deus está dizendo aqui que eu posso estar com a barriga cheia e ter mais unção. E eu gritar e Deus me responder. Aleluia. Porque o jejum que agrada a Deus é quando eu reparto meu pão com quem tem fome. Glória a Deus. Quando eu vejo o nu e me importo, eu cubro. Deus diz assim, romperá a tua luz e tu gritarás e eu direi, eis-me aqui. Glória a Deus. E a tua cura apressadamente brotará, ou seja, Deus estará ali presente, meu irmão. Olha só, para terminar. Verso 9. Então clamarás e o Senhor responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto, se fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Para terminar, só vou ler isso aqui. Provérbios 21, 13. É o último verso que eu vou ler. Olha aí. Olha só. Provérbios 21, 13. Abra aí. É o último. A identificação de Deus com aqueles que são necessitados, aflitos, desprezados, que andam com um jugo atado, que não podem fazer nada, que não podem se safar, que precisam da ajuda de alguém. A identificação de Deus é tão grande que no Salmo 68, depois você vai ler em casa, no verso 5, diz assim que Deus é o Pai dos órfãos. Amém? E o juiz das viúvas. A viúva hoje não tem mais a mesma expressão que tinha nessa época. A viúva naquela época era totalmente desamparada. Ela não tinha ninguém por ela. É Deus a quem julga. Amém? Capítulo 21, verso 13 diz assim: o que tampa os seus ouvidos ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Vamos ficar de pé. Então, meu irmão e minha irmã, no nome de Jesus, eu quero que você medite nessas palavras. Jesus, certa vez, ele disse assim: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às Glória a igrejas. Deus, aleluia. Sim, quem tem ouvidos, quer dizer, não é quem tem capacidade auditiva, não.
Mas quem tem a capacidade de permitir que isso desça ao coração. Não é entrar só no ouvido, mas é descer ao coração. Medita sobre essas coisas. Será que isso é verdade? Porque se isso que nós meditamos aqui é verdade, 99% da igreja está no caminho errado. 99% dos pastores pregam aquilo que Paulo chamou de outro evangelho. Amém? Coloca isso no seu coração. Medita. Sabe por quê? A salvação, ela é individual. Quando você chegar diante de Jesus naquele dia e o Senhor começar a dizer essas palavras aos que estiverem à sua esquerda, não adianta você chegar e dizer assim: olha, Jesus, foi o meu pastor que me ensinou aqui, chama ele aqui. Jesus vai dizer: a vez dele vai chegar, ele está lá no final da fila. A tua é agora. Porque a salvação é individual. Amém? Ou não? Amém. Amém? Feche os seus olhos. Glória a Deus. Cada um de nós é livre para fazer o que quiser. O que quiser na vida. Nós somos livres, irmão. Somos livres. Mas se nós queremos entrar de verdade no céu, nós devemos dar ouvido àquilo que o Espírito Santo está dizendo. Porque não é possível que tudo isso que nós lemos seja mentira. Não é possível que tudo isso que nós lemos seja um erro de interpretação do missionário. Pois o próprio Jesus falou isso. Um único mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Glória a Deus. Um único mandamento. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Não é se vocês fizerem milagres, expulsarem demônio, curarem enfermos, mas é se vocês amarem de verdade. Vocês serão conhecidos como meus discípulos. Feche os seus olhos, põe a mão no coração. Glória a Deus. Senhor, perdoa toda ignorância do nosso coração. Perdoa toda cegueira. Perdoa, meu Deus, muitas vezes quando nós fazemos aquela oração pedindo que o Senhor venha visitar os orfanatos, venha visitar os hospitais, que o Senhor venha visitar os doentes, os famintos, que o Senhor venha visitar aqueles que cambaleiam nas paradas de ônibus morrendo de frio, que não tem o agasalho, que não tem a roupa, que não tem a comida, que o Senhor os visite. Perdoa a nossa ignorância. Porque nós estamos pedindo que o Senhor faça aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Perdoa não apenas a nossa ignorância, mas a nossa preguiça, a nossa falta de compromisso, a nossa falta de visão, o nosso desejo de nos desvencilharmos disso. Porque é muito fácil dizer que nós te amamos, Senhor. É muito fácil, qualquer um pode falar isso. Porque palavras são palavras que o vento vem e arrasta. Mas a tua palavra diz que ninguém pode amar a Deus a quem não vê. Se ele não é capaz de amar o seu próximo a quem ele vê. Aleluia. Senhor, então nós sabemos que ninguém pode te enganar. Nós sabemos que o Senhor tem um termômetro para medir a nossa sinceridade quando falamos e cantamos e oramos dizendo que te amamos. E esse termômetro é o nosso amor ao nosso próximo, porque se nós não formos capazes de amar, de nos envolver com a dor do nosso próximo, nós somos mentirosos quando falamos que te amamos. Então perdoa, Senhor, toda a nossa ignorância. Deus de poder. Perdoa, Senhor, todo o nosso desejo de nos esquivarmos como aqueles fariseus que queriam apenas que o principal mandamento fosse amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Mas quando o Senhor colocou o próximo na história, eles ficaram horrorizados. Porque amar ao próximo tem que ter envolvimento, não é só papo furado. Não é só conversa, porque como o Tiago disse, não adianta
você vê o teu irmão com necessidade, falando, ele vai em paz. Que Deus vai te abençoar e não der a ele nada do que ele precisa. Porque isso é uma fé morta. É a mesma coisa que um corpo sem o espírito. Só tem a aparência, mas não tem vida. Só tem a aparência, mas não tem vida. Assim é a fé que não tem mãos para se estender em direção àqueles que clamam de fome, clamam de sede, clamam de frio, clamam atormentados, enquanto a tua igreja está fazendo campanhas de prosperidade. O mundo desaba, Senhor, jaz no maligno. Ó Deus, tem misericórdia de nós, porque nós estamos aqui nessa vigília para recebermos uma palavra e estamos ouvindo a tua palavra desde o princípio dessa reunião, quando os teus servos começaram a falar aqui, meu Deus, é que tu tens falado sobre estas coisas, tu tens nos alertado sobre os falsos profetas, tu tens nos alertado sobre a importância de nós ouvirmos a tua voz, e de que nós estaremos um dia na tua presença, e eu te peço, Senhor, que nós possamos estar à tua direita e não à tua esquerda. Porque eu sei que muitas pessoas naquele dia, quando elas forem apartadas para o lado esquerdo, elas vão começar a tremer o joelho. Porque elas conhecem a tua palavra e elas sabem que na esquerda estarão os bodes. Na esquerda estarão aqueles que jamais se envolveram com o próximo. E o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra por causa disso, meu Deus. Deus te poder, aleluia. Meu Deus, quando nós meditamos sobre isso, que o clamor que chegou a ti, o clamor que te tirou do céu, do teu trono, te fez descer até onde Abraão estava. Foi o clamor dos pobres, o clamor dos famintos, o clamor daqueles que sentiam frio. Deus te poder, Porque tu revelou aleluia. a Ezequiel que esta foi a iniquidade de Sodoma e Gomorra, fartura de pão, mas nunca estendeu a mão ao Glória a pobre Deus, necessitado. aleluia. Abre os nossos olhos, Abre nele, Senhor. abre o nosso aleluia. coração, nos tira de toda a mentira do diabo, Senhor. Verdade, Senhor, aleluia. Nos tira de todo envolvimento com o evangelho falsificado, com o evangelho água com açúcar, com o evangelho mutilado de suas verdades básicas e essenciais, com o evangelho que perdeu a sua espinha dorsal, que é o amor ao próximo. Porque hoje é pregado, Senhor, e anunciado nos púlpitos que a pessoa deve amar o próprio umbigo e pensar apenas em si próprio. O Deus deles é o próprio ventre, o próximo deles é o próprio umbigo. E eles não ligam para ninguém. Nós não queremos ir para o inferno, Senhor. Mas sabemos que não basta apenas não querer ir. Glória a Deus. É preciso agir de forma coerente. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor, Senhor. Mas é necessário fazer a vontade do Pai. Coloca essa vontade, planta ela em nosso coração e faz ela crescer. Faz ela germinar. Meu Deus, eu sei que essa semente que foi lançada aqui nessa noite, eu sei que o diabo, o capeta, ele vai fazer tudo para arrancar. Eu sei que o diabo vai fazer tudo para arrancar, para me desmentir, para dizer que essa não é a tua palavra e para conservá-los Deus de poder, Deus de na mesma glória. velha vidinha morta. Mas no teu sangue há poder. No teu sangue há poder. No teu nome há autoridade para Glória a Deus, aleluia. e guardar esta semente com o teu próprio sangue no coração de cada homem e cada mulher que aqui está nessa noite. E que esta semente ela venha crescer. E o teu servo, a tua serva que aqui está nessa noite, que é uma noite que o Senhor preparou, que é uma noite que o Senhor escolheu, e desde o início dessa reunião que o teu Espírito está falando nesse lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas venha ter o gozo, a alegria naquela hora, que o Senhor separar uma multidão à esquerda e uma multidão à direita, que elas venham ter a alegria de perceber que o povo que está à direita é pouco, mas que elas
elas foram colocadas junto deles, e elas estão sendo separadas para ficar à direita do rei, e ouvirão essa palavra: vinde bendito do meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado, porque eu tive fome, me deste de comer, porque eu tive frio, me agasalhaste, porque eu era forasteiro e você me abrigou, porque eu estive preso e você me visitou. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos força, dá-nos ousadia, dá-nos coragem, tira toda a timidez, tira toda a preguiça, tira toda a covardia, tira toda a mentira, arranca esse evangelho que é maldito, esse evangelho que é anátema, esse evangelho que Paulo classificou como outro evangelho. Nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos o evangelho do anticristo. Nós queremos a tua palavra. Nós queremos a tua palavra. Nós queremos a tua palavra. Nós queremos entrar no teu reino. Nós queremos o caminho que é estreito. Nós queremos esse caminho que pouca gente anda nele. Nós queremos essa estrada, porque nós sabemos que é ela que vai nos levar ao céu de Deus. No nome de Jesus, eu quero declarar essa bênção, meu Pai, sobre a vida de cada pessoa. Glória. Essa palavra, essa semente está protegida pelo teu sangue, e ela vai crescer, e eles vão meditar em tudo que foi dito nesse lugar. E eles vão refletir, o teu Espírito vai acrescentar no coração dele. E eles vão, a partir de agora, viver uma nova vida. E eles vão se envolver com o seu próximo. Porque eles vão entender que tudo que eles fizerem para o seu próximo, estarão fazendo ao Senhor. Porque o Senhor se identifica com quem tem fome, com quem tem sede, e com quem está nu. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.